A gente vai falar agora sobre as 4 habilidades principais que você precisa ter para atuar no mercado digital, tá? E aí, o primeiro passo que você tem que definir muito bem é qual caminho você quer seguir, tá? Isso é bem legal para você ter claro que essas habilidades aqui, elas vão funcionar para qualquer que seja a situação da sua vida, tá? Então, seja você quer empreender, seja você quer trabalhar em uma empresa, mas é bom você ter claro isso para você entender quais dessas habilidades você precisa realmente ter mais forte, você precisa desenvolver elas para conseguir, né, alcançar os objetivos que você quer, tá? Então, mesmo serve para você que quer empreender, né, ter seu próprio negócio, trabalhar o seu nome, né, se você é ser autônomo, algo nesse sentido, e se você quer trabalhar em alguma empresa, tá? Então, primeiro definir muito bem qual caminho você quer seguir para que você consiga definir isso, tá bom? Agora vamos falar aqui dos 4, então, tá? Das 4 habilidades principais que você precisa ter, tá? A primeira habilidade é a proatividade, tá? Essa é proativo. E o que seria, então, ser proativo, tá? Ser proativo é buscar fazer as atividades sem precisar de estímulo, ou seja, você por conta própria resolve fazer as atividades, tá? Então, essa é uma característica fundamental e importante para você atuar no mercado digital, porque é um mercado que ele demanda de ações e decisões muito rápidas e demanda que você faça isso sem precisar que alguém, né, esteja ali orientando ou ordenando ou passando as diretrizes para você. Então, é necessário que você tenha essa diretriz muito bem estruturada para que você possa ser um profissional diferenciado, tá? Isso vai te ajudar, obviamente, em qualquer área da sua carreira, mas falando do mercado digital de modo geral, é uma habilidade primordial, porque você precisa, como eu falei, estar pronto para tomar as decisões, estar pronto para entregar sem precisar que né, como eu falei, essa estrutura toda te ajude. Por quê? Porque na sua área que você estiver atuando, você conseguir tomar essas decisões rápidas, você conseguir agir, né, ter essa produtividade sem precisar de um estímulo, você vai conseguir estar no caminho certo para responder rápido a essa alta demanda, tá? Mas uma coisa que pode acontecer é, como que eu desenvolvo essa habilidade? Porque, beleza, ser proativo, né, se eu trabalho numa empresa, se eu tenho meu próprio negócio, como é que eu tenho essa iniciativa, tá? A primeira coisa muito clara é você ter uma base de conhecimento, tá? E essa base de conhecimento, a gente pode categorizar em 2 áreas. A base de conhecimento ampla, que pode pegar conhecimentos gerais, que não só da área específica, e também o conhecimento específico, aquilo que você falou, não, eu quero ser bom nisso, eu quero estudar, eu quero me especializar, quero ser um profissional dessa área. E aí, seja se eu vou empreender, né, e vou ter essa parte muito bem estruturada, ou se eu vou trabalhar numa empresa e eu vou trabalhar naquela função, ou seja, eu vou ser um especialista naquela função, tá? E eu vou dar um exemplo aqui muito claro de como eu fiz isso na minha própria, né, rotina, no meu próprio desenvolvimento profissional, tá? Quando eu me graduei, em 2017, eu resolvi seguir a área de marketing digital. Então, eu me graduei em engenharia de produção, resolvi seguir na área de marketing digital, tá? Num primeiro momento, foi a área que me brilhou os olhos, eu queria seguir ela, tá? Então, o que eu fiz? Eu fui estudar, eu fui ter esse conhecimento de coisas que eu não sabia. E quando você não sabe, não tem como você agir sem precisar, se você não tem um mínimo caminho para você seguir, tá? Então, primeiro eu fui estudar a minha área específica. E aí, peguei livros, fui ler livros da área, fui acompanhar profissionais que já atuavam nas redes sociais, que já tinham conteúdos, cursos, lives, enfim, fui acompanhar para entender, ter essa percepção de entender o que é esse mercado digital. Enquanto isso também, eu fui entendendo, né? Aí você vai compreendendo quais são as áreas, né? Por exemplo, do marketing digital, aqui que eu estou dando meu exemplo, você vai entendendo que dentro desse mercado, dentro dessa área, você tem o quê? Você tem sub-áreas que você pode atuar, né? Você tem você pode, como eu falei na primeira live que a gente teve aqui sobre as possibilidades do marketing digital. Eu posso atuar como gestor de tráfego, eu posso ajustar como copywriter, eu posso atuar na parte de estratégias digitais, redes sociais, BI, enfim, tem N variações ali, né, que fazem parte desse mercado, né, digital, utilizando, por exemplo, né, falando especificamente de marketing digital. E eu comecei a me especializar em tráfego pago, porque eu vim né, eu tenho um perfil, eu vim né, da engenharia de produção, então eu tenho um perfil muito mais analítico, muito mais
racional, então eu gosto muito de números, eu gosto muito, né, de estatística, dessas áreas onde a gente usa muito números, tá? Então, essa foi uma área que eu me encontrei, porque o tráfego nada mais é do que você, né, investir, né, numa ferramenta, saber analisar quais são os perfis de público para chegar naquele público ideal e através das métricas que existem, as mais variáveis métricas que existem no tráfego, você saber a hora de escalar e gerar o resultado final que você, né, propôs para aquele tráfego, seja conversão, inscrição para alguma coisa. Então, foi a área que eu me identifiquei para fazer isso. Então, eu comecei a estudar a fundo a área do tráfego pago, porque, obviamente, as outras áreas eu ia estudando, porque no começo eu estava empreendendo sozinho, então eu tinha que saber de todas as áreas. Mas essa foi minha área e é a área que eu tenho mais domínio hoje, né, falando de marketing digital, né, apesar de eu já ter passado por copy, por estratégias digitais, né? São várias áreas que eu tenho ali, mas o tráfego foi uma área que eu comecei a me especificar e hoje até outras áreas eu venho tendo mais domínio, porque é o que eu venho atuando mais. O tráfego até saiu um pouco de cena para atuar mais na parte estratégica mesmo, de negócio. Mas, enfim. Então, eu comecei a estudar a forma ampla do marketing digital, entendendo tudo isso. Por quê? Porque eu sabia que adianta só fazer o tráfego, não ter uma copy? Não, então vamos ajustar isso, vamos melhorar. Adianta fazer tráfego sem ter um objetivo, uma estratégia? Não, então vamos fazer estratégia. Então, você vai aprendendo com isso, tá? E, obviamente, específico, como eu falei, você estudar especificamente aquela área que você quer. Tendo essa base de conhecimento, você vai conseguir o quê? Ser proativo. Você vai conseguir, nos momentos que você está lá fazendo uma atividade, você ter um caminho, você conseguir sair da inércia e conseguir prover, resolver essas atividades sem precisar de estímulos, tá? Seja, como falei, você atuando numa empresa, porque você vai conseguir ter essa percepção, tá? E um segundo ponto que ajuda muito a desenvolver isso é o raciocínio lógico, porque você vai receber um problema de uma área, você vai receber um problema que você quer resolver como empreendedor. Você precisa raciocinar, ter o raciocínio lógico. Não estou falando aqui para, né, que você pode ser né, de outras áreas, mas tentar desenvolver esse raciocínio lógico para você conseguir pegar variáveis e correlacionar elas para que elas façam sentido e você consiga propor soluções, você consiga chegar nos melhores caminhos, tá? Então, se você não tem esse conhecimento, primeiro passo, fica limitado a, né, você tem a vontade de fazer as coisas, mas você não consegue fazer as coisas boas, tá? E aí, isso já aconteceu, né, perto da gente aqui, com alguns dos nossos colaboradores, que você via que eles tinham aquela vontade de fazer as atividades, de entregar mais, mas não tinha o conhecimento. Então, fazia errado, né, ou fazia, né, as coisas do jeito que não tinha que ser. Então, isso te atrapalha se você não tem isso. Então, olha para essa sua base e vê se você tem esse conhecimento, né? Não, nunca deixe de aprender ali da área que você quer fazer. Em contrapartida, a gente tem uma outra pessoa que soube aproveitar muito bem, então estudou muito, sabe muito, e quando a gente passa um desafio para ela, ela consegue ter uma visão diferente, baseado, como é que essa visão dela vai vir? Baseado no conhecimento dela amplo, no conhecimento dela específico, e o amplo pode ser até de outras áreas, correlatas ou áreas diferentes, que vão fazer você ser um profissional com uma visão, né, uma visão muito boa de todo o cenário. E ele consegue trazer, por exemplo, nesse caso, vários e vários insights e melhorias já no que a gente já tinha proposto, tá? Então, isso é muito legal para você ter como pessoa, como profissional, e principalmente no marketing digital, porque, como eu falei, é um mercado muito rápido, onde as mudanças acontecem, né, muito, muito constantes, e você precisa entender, né, toda essa mudança, você precisa estar muito focado ali para entender isso, tá bom? Então, proatividade aí foi a grande habilidade que você precisa desenvolver, tá bom? Vamos falar aqui agora da segunda habilidade que a gente precisa desenvolver, tá? E aqui eu coloquei, né, duas em uma aqui, mas elas fazem muito sentido juntas, que é a comunicação e a persuasão, tá? O que é comunicação e persuasão, tá? Comunicação nada mais é do que a habilidade de você se comunicar. E comunicar com quem? Com pessoas, com seus clientes, com o time que você vai estar trabalhando, enfim, com todas as pessoas que estão envolvidas no seu ambiente, tá? E essa comunicação, ela precisa ser clara, precisa ser bem construída, né? Então, a comunicação, ela é fundamental em todas as áreas que você for atuar. E, principalmente, né, para que você consiga transparecer as ideias que você quer fazer, tá? E o segundo é exatamente a persuasão, que é o quê? Você saber usar
de técnicas emocionais, da parte de entender, né, a neurociência, né, para você conseguir persuadir as pessoas nas suas ideias, ou no seu produto, ou no seu negócio. Então, conseguir, de fato, construir um raciocínio, né, um raciocínio que eu digo assim, uma estrutura lógica que faz sentido para a pessoa, utilizando desses argumentos que vão ajudar a ter o impacto emocional correto para que as suas ideias sejam aceitas, seus produtos, seus negócios, tá? E aí a persuasão, ela, né, ela pode servir para o bem e para o mal, mas aqui a gente está falando para o bem, para você realmente se vender sua ideia, seu negócio. Então, utilizar disso que é natural, tá? E como que você vai desenvolver a comunicação e a persuasão, tá? O primeiro passo de todos, uma comunicação, ela precisa, é uma via de mão dupla, né? Você está entre duas pessoas, então você precisa ter empatia. Primeiro passo, tentar sempre se colocar no lugar das pessoas para que você consiga gerir muito bem conflitos, para que você consiga muito bem participar de debates, entender pontos de vista. Então, ter empatia é um processo que é muito difícil, muito complexo, mas é um processo que você precisa estudar. E como que você tem empatia? Olhando também, se autoconhecendo, sabendo um pouco mais sobre você, vai te ajudar você a conhecer o próximo, saber das dificuldades, desafios que cada um passa e conseguir, numa comunicação assertiva, fazer isso, tá? Outra coisa é entender o papel na hora de você estar numa conversa, de você ouvir, a sua hora de falar, a sua hora de ouvir. A gente precisa entender os momentos, né? Dar espaço para as pessoas, né? Para as pessoas que estão junto ali, elas dialogarem e você conseguir trazer esses pontos nos momentos pertinentes, tá? Outra coisa que vai te ajudar a desenvolver uma boa comunicação é a leitura. Você lê livros, vai aumentar seu vocabulário, vai aumentar suas ideias, vai aumentar sua construção de conhecimento para que você possa se comunicar e trazer insights ao longo desse tempo. Então, o que eu fiz? Quando eu me graduei, eu era uma pessoa que na graduação lia muito pouco, mais os capítulos dos livros, né, da graduação, então não tinha esse costume, não era muito fã de ler, né? Desde da minha juventude, tudo, não era acostumado a ler, então eu tinha um problema muito grande com a fala, com a comunicação. E quando eu me graduei, que eu gostei do marketing digital, eu comecei a ler todos os dias, comecei a criar uma disciplina, e aí mais ou menos em 1 ano e meio, 2 anos, eu li 50 livros, tá? Da área de marketing digital, produtividade, autodesenvolvimento, então foram alguns dos livros que eu gosto muito de ler. E aí, quando eu comecei a gostar de ler os livros, eu queria sempre estar lendo eles, tá? Isso me ajudou muito a desenvolver minha comunicação, ou seja, entender tudo isso que eu falei para vocês, né, já da proatividade, mas também na comunicação ela é fundamental, porque ela vai trazer toda essa bagagem que você vai ter, tá bom? E vai te ajudar em duas coisas, tanto nessa base de conhecimento quanto na sua leitura, tá bom? Quanto na sua comunicação, desculpa. Outro ponto, você tem que ter o entendimento dos processos da neurociência, você tem que entender como que funciona, como que são os gatilhos mentais, que tanto fala, mas como saber de fato o real potencial que eles têm e qual é a lógica de você utilizar, qual é a estrutura que você utiliza, em qual momento, para que você consiga entender isso, entender do comportamento humano, você vai conseguir entender desses aspectos, né? E aí te ajuda a ter empatia, te ajuda a entender tudo isso, para que você consiga ter uma comunicação mais persuasiva, você consiga, como eu falei, trazer suas ideias e mostrar que elas fazem sentido, são necessárias e fazem com que elas sejam implementadas, porque você pode até ter uma ideia boa, mas se você não souber implementar, não vai funcionar, tá bom? E outra coisa para te ajudar a desenvolver isso é conhecimento em persuasão. Você precisa conhecer, né, toda a estrutura, os elementos de persuasão, para que isso te ajude a você, na hora de formatar as ideias, você saber a lógica. Isso vai te ajudar em tudo, numa apresentação para o seu cliente, numa apresentação para o seu chefe na empresa que você está, para uma apresentação na faculdade. Enfim, vai te ajudar você a trazer uma ordem lógica e certa de como apresentar as informações que façam sentido na cabeça daquela pessoa, né? Entender um pouco mais disso. Então, a comunicação e a persuasão são outros detalhes fundamentais do mercado digital. Por quê? A gente está falando aí, se a gente quer atuar com marketing digital, na área digital, a gente está falando de atingir milhares de pessoas e saber se comunicar com elas, mesmo que eu esteja numa empresa, numa área específica, como eu falei, de marketing digital, eu vou estar envolvido diretamente com isso. Então, você precisa ter essa comunicação muito bem clara, toda essa lógica do que você está tratando muito bem clara, para que você consiga
né, passar isso para as pessoas, tá? Então, né, comunicação é um ponto também muito importante aí para a gente que atuar com marketing, tá? Então, até agora a gente já falou de proatividade e falamos de comunicação e persuasão, tá bom? Agora nós vamos falar sobre a terceira, né? A nossa terceira habilidade aqui, que é a resiliência, tá? A resiliência é outra grande habilidade que você precisa ter. E o que é resiliência, tá? A resiliência é a habilidade de você se adaptar às mudanças e aos problemas que acontecem no dia a dia, né? A gente sabe que a gente recebe, né, muitos desafios ao longo da nossa trajetória, muitas mudanças acontecem. Se a gente não tem essa resiliência, se a gente não consegue estar apto a entender que essas coisas vão acontecer e elas vão nos impactar, né? Então, a resiliência é isso, elas nos impactam, elas geram esse desconforto na gente. Se a gente não tiver resiliência, a gente não consegue continuar, a gente quer desistir, a gente não quer continuar naquele caminho, enfim, né? A gente não consegue seguir. Então, a resiliência, ela é uma habilidade importante. Mas como desenvolver ela? Não é fácil falar, resiliência, beleza, não vou me frustrar, mas chega na hora, né? Sobe o nervosismo, você realmente começa a desacreditar de você e ver que isso não é para você, tá? Então, como ser resiliente, né? Como que desenvolve essa habilidade? Primeiro passo de tudo é o autoconhecimento. Você precisa se conhecer, você precisa saber sobre você para que você possa se entender e saber aonde estão os seus problemas, aonde você precisa melhorar, o que você precisa fazer para que, quando tiver mudanças e problemas, você consiga estar preparado para aceitá-las da melhor forma possível. E tudo isso é se conhecendo, aceitando seus desafios, seus pontos fortes, os pontos fracos. Aceitando tudo isso, você vai conseguir saber quando uma mudança vai te impactar mais, quando uma mudança não vai te impactar. Então, esse autoconhecimento te ajuda a te deixar no centro e você ter esse controle para seguir e conseguir se adaptar ao cenário que acontecer, tá bom? O segundo é a confiança, tá? Esse é um outro grande problema, né, que acontece com todo mundo, é natural a gente às vezes desacreditarmos de nós mesmos perante ao que vem acontecendo, perante os desafios que às vezes são grandes, vão aumentando, e a gente começa a desconfiar de nós, né? Não temos confiança naquilo que a gente está fazendo. Então, é trabalhar essa confiança, é entender tudo que você passou, olhando para trás, tudo que você já construiu, tudo que você já desenvolveu, tudo que você foi capaz de realizar e ter confiança para acreditar que as coisas vão ser num formato diferente e você vai conseguir passar por isso e voltar, porque você confia em você, né? Você precisa confiar, acreditar em você. Eu sei que às vezes, né, a gente tem esses problemas e por isso que o autoconhecimento, né, a própria fortalecer sua confiança, celebrando, né, os momentos que você já teve, isso vai te ajudar muito também a ser resiliente, a desenvolver isso, tá? E o terceiro, para você ser resiliente também, é você ter um propósito muito claro do porquê você está fazendo as coisas. Porque se você tem um propósito muito claro, as mudanças, elas vão vir, mas você vai estar preparado para fazer isso, tá? Então, se você não tem um propósito claro do porquê você está fazendo as coisas, do que você quer entregar, por que você está atuando nisso, naquela área, quando vir as mudanças, os problemas, vai ser fácil querer desistir, não ter essa resiliência para continuar, tá bom? E aqui eu vou dar um exemplo meu também que exemplifica muito bem essa questão da resiliência. Dois momentos que eu tive. Eu vou dar aqui um momento bem específico que eu tive, né? Que esses momentos de mudanças, desafios, de problemas, e que trazendo todos esses elementos me ajudaram. Então, primeiro, autoconhecimento. Então, desde que eu me graduei, comecei a ler os livros, como eu falei para vocês, comecei a ter uma rotina, comecei a ter bons hábitos que me ajudaram a me conhecer melhor, a entender melhor quem eu sou, quais são quais eram os meus pontos fracos que eu tinha que evoluir, eu fui evoluindo nisso tudo. E aí eu fui tendo confiança, que eu comecei a gerar resultado, eu acreditava que tudo que eu estava estudando eu conseguia aplicar, que eu já tinha, né, desenvolvido muitas habilidades, e isso foi, né, me ajudando a construir meu negócio digital. Então,
né, com o próprio Conep, que inclusive agora há pouco a gente acabou de finalizar a 7ª edição desse evento. Então, isso foi me trazendo confiança, né, de conseguir produzir eventos, de trabalhar com consultorias em marketing digital na minha cidade. Então, isso foi me gerando confiança, tá? E por último, essa parte do propósito. Então, quando chegou lá em 2018, né, que a gente virou sócio, né, eu, Luiz, Mará e Derek, nós viramos sócios, sendo que a gente estava em Rondônia e eles estavam aqui no Rio, no Espírito Santo, a gente começou a trabalhar junto, enfim, né, acreditávamos, tínhamos esse propósito, tinha um propósito, né, de seguir com meus projetos, de seguir, né, com essa parte do marketing digital, e foi então que a gente passou num edital para o Startup Macaé. Isso foi em 2019. E aí eu tinha que, né, eu e a minha esposa, nós tínhamos que tomar uma decisão que ia mudar completamente nossa vida, que era largar tudo que a gente tinha, né? A gente era recém-casado, a gente estava na nossa casa, então a gente tinha que largar tudo, vender tudo que a gente tinha ganhado para ir em busca desse sonho, para ir em busca de acreditar naquilo. E se a gente não tem um propósito claro, os contras eram maiores, vamos dizer assim, né? A gente tinha saído de um lugar, a gente nunca tinha saído, a gente sempre morou em Rondônia, a gente nunca morou fora, fizemos a graduação na nossa cidade, então, para nós ia ser uma transformação, ia ser uma mudança tão grande que a gente não, era mais fácil desistir ali e não, vamos fazer online, vamos ficar. Mas nosso propósito era tão claro que a gente nem teve dificuldade de aceitar e vender tudo e só com malas para cá em busca desse objetivo. Então, se você não tem essa resiliência, esses problemas te afetam, as oportunidades passam e você acaba perdendo elas, tá bom? Então, aqui foram alguns exemplos para que você possa desenvolver e ser mais resiliente aí nos seus projetos, tá bom? A última habilidade aí que é fundamental para você atuar no mercado digital é o foco, tá? Você precisa ser uma pessoa focada, né? Que você precisa ser uma pessoa que consegue direcionar as suas ações para uma única coisa. O que é, né, então, o foco, ser uma pessoa focada? É a habilidade de conseguir direcionar suas ações para uma única coisa, tá? Então, é pegar um único projeto e conseguir resolver esse projeto, tá bom? Então, é muito importante você ser uma pessoa focada. Então, você precisa ter foco. O que é ter foco, então? Essa habilidade de você conseguir direcionar as ações para uma única coisa. E por que isso é tão importante? Porque a gente sabe que hoje, né, com tantas redes sociais, com tantas notificações, com tantas distrações que a gente tem, é muito fácil a gente perder o foco e não conseguir fazer aquilo que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. E outra coisa, a gente não ter clareza de realmente o que é importante ser feito naquele dia, o que é o 80-20, né? A regra, né, de Pareto 80-20, o que realmente, quais são as principais atividades vão ser 80%, vão ser responsáveis por 80% do seu resultado, tá? Então, é importante ter foco, tá? E como que você vai desenvolver o foco? Que é uma coisa, né, muito difícil, visto, né, todos os nossos, né, as nossas distrações do dia. Primeiro, você precisa ter clareza dos seus projetos, do que você está fazendo, tá? Então, o primeiro passo é esse. Clareza de como que está todos os seus projetos. Seja você está empreendendo, seja você que está dentro de uma empresa, está na graduação, você tem que ter clareza de como que você estrutura, o que você vai fazer. Então, ter clareza de todos os projetos. Clareza também da sua vida pessoal. A gente sabe que, né, nós somos uma pessoa só, temos nossa vida pessoal, profissional, acadêmica, enfim, mas nós somos uma pessoa só, nós precisamos ter clareza de todos esses ambientes para que a gente possa ter essa qualidade também de conseguir direcionar e focar em alguma das áreas que a gente quer buscar, que a gente acredita, que a gente precisa desenvolver. Para a gente conseguir depois criar rotinas, que aí é mais um outro ponto para você desenvolver. Você precisa criar rotinas definidas que vão te ajudar a você entender o que de fato o que de fato você precisa fazer em todas as áreas que você quer. E assim, tendo essa rotina, você vai conseguir de fato desenvolver as coisas no seu dia, tá? Então, vai conseguir fazer uma atividade física, vai conseguir fazer seu projeto, né, ficar com sua esposa, com seu marido, com sua namorada, com seu amigo, vai conseguir fazer várias coisas, tá? Para que você consiga desenvolver, você consiga desenvolver esse foco. Então, a rotina ela vai te dar essa clareza toda que eu falei.
tanto dos seus projetos, quanto das suas atividades pessoais, tudo que você for fazer. Então, a rotina, ela é importante. Porque se você não tem uma rotina, tá? A rotina é bom, você tem uma rotina, os horários que você vai fazer, isso te ajuda a ter esse compromisso e ter menos processos decisórios ao longo do seu dia para que você consiga cumprir. Então, por exemplo, eu sei que eu vou treinar todo dia 11 horas, então eu sei que eu não vou marcar compromissos, aquilo tá bloqueado na minha agenda, 11 horas é meu horário e eu faço todos os dias, eu consigo cumprir essa atividade. Toda semana eu tenho que fazer essa live aqui com vocês, então eu tenho o dia de preparar o conteúdo, o dia de fazer a live. Então, você vai gerando esse compromisso na sua agenda que você consiga cumprir, entendendo quais são as importâncias né, de realmente o que é importante. E aí você vai tirando esses outros problemas que você tem, que é o quê? Redes sociais, então diminuir o acesso às redes sociais, né? Eu estava vendo um estudo, o Brasil é um dos países que mais passa tempo nas redes sociais, são mais absurdas 10 horas diárias, né? Que na média, vamos dizer assim, que as pessoas passam. Então isso é muito grave, porque você imagina 10 horas, o que você faria com 10 horas hoje? Dá para você fazer 2 empresas. Então é muito importante você conseguir, né, tirar essas distrações das redes sociais, né? Então as notificações que aí nos alertam fazem com que a gente, né, pare o que a gente está fazendo para usar as redes sociais. Então, tudo isso é importante. Ativa as notificações, dá um tempo nas redes sociais. Mesmo a gente atuando com marketing digital no mercado digital, a gente precisa dar um tempo no consumo para que a gente consiga, de fato, ter clareza e consiga, de fato, fazer as coisas. A gente tem que entender que as redes sociais elas são um meio entre nós, né, independente de nós como empresa, nós como empreendedores, com o nosso cliente. Então, a gente tem que entender essa barreira para que a gente não use as redes sociais de forma, né, a gastar muito tempo no nosso dia. Consumir hábitos bons vão ajudar você a ter foco. Então, exercícios físicos, né, aí o qual você preferir, alimentação boa, cuidar da sua mente, da sua mentalidade. Então, né, não ficar vendo notícia ruim. A gente sabe que, né, a gente tem muitos problemas no mundo, a gente luta para resolver eles, mas ficar todos os dias vendo notícias ruins, às vezes acabam te frustrando muito e você não consegue também focar, você não consegue fazer as coisas. Então, né, vamos buscar a transformação, mudar, vamos buscar ajudar com o nosso trabalho, com nossa, com nossa força de trabalho, né, para essas transformações, tá? Então, os hábitos bons vão te ajudar também a ter foco. E, por último, é saber dizer não. É saber que, em muitos momentos, a gente vai ter algumas coisas que, né, a gente não vai poder aceitar, que elas não fazem parte, e é por isso que é muito importante, quando eu falei do propósito, que fazem parte do que a gente acredita, do que a gente está buscando. Se isso não faz parte, então a gente, infelizmente, vai ter que dizer não naquele momento. Então, isso vai te ajudar também a ter foco, começar a entender o que você tem propósito para que você consiga aplicar, de fato, né, isso na sua vida, tá? Então, ter foco, ele é fundamental, tá? Então, é uma habilidade importante para você que quer atuar no mercado digital, porque ele é um mercado muito volátil, está sempre em construção, e se a gente não tem foco, a gente acaba perdendo muito tempo para conseguir desenvolver as habilidades, os projetos, tá? Isso foi até uma coisa que aconteceu comigo, né? Um exemplo prático de como nós, de modo geral, acabamos deixando as coisas para a última hora, ou deixando para depois, e quando a gente tem um tempo limitado, é aí que a gente dá mais valor. Então, por exemplo, quando eu estava na graduação, eu comecei a graduação na Universidade Federal de Rondônia, tá? E lá a gente estudava, era tempo integral, então eu estudava de manhã e à tarde, tá? Nos primeiros períodos era sempre assim, eram muitas aulas, né? Tinha muitas disciplinas e as aulas eram de manhã e à tarde. Claro que tinha um dia que eu não tinha a segunda aula da manhã, aí na tarde eu não tinha a segunda aula da tarde, ou tinha dia que eu tinha as 4 aulas da manhã e as 4 aulas da tarde, tá? Então eu estudava assim o dia inteiro. Além disso, às 18 horas, eu trabalhava na recepção de uma academia, das 18 à meia-noite. Então, tinha dias que eu saía da aula às 5h30 e tinha que estar lá às 6 horas, né, para poder trabalhar, né, que isso me ajudava a sustentar ali meu estudo através, né, da minha locomoção, para que eu conseguisse lá, dos materiais. Então, eu tinha, no tempo da academia, era um trabalho que das 6 às 8 era um trabalho tranquilo, não, desculpa, era um trabalho muito, né, 18 horas, todo mundo para academia, depois do trabalho, até as 20 horas ali, era um horário muito turbulento, mas depois ali, umas 9 horas, até meia-noite, era um horário mais tranquilo. Então, eu usava esse tempo para estudar,
para fazer outras atividades. Isso me ajudou a ter essa, né, saber do meu tempo. Então, tinha muitos momentos que eu saía da aula 11 horas, 11h30, eu passava na academia, treinava até 12h30, almoçava e já voltava à tarde. Então, você vendo como né, você ter muita coisa faz você se virar, né, acreditando no seu propósito, melhorando sua rotina, você também tem mais disposição para fazer as coisas. Então, aqui é um exemplo que mostra que, né, se você, né, tem... Por isso que você precisa encaixar a sua rotina. Se você tem aqueles compromissos que realmente você tem que fazer, como eu tinha que ir para a aula, eu queria treinar, eu, né, tinha que estudar, então eu encaixava aí nos horários e eu valorizava esse meu horário. Então eu conseguia fazer muitas coisas. Na época eu estava namorando com a minha esposa, então ainda tinha que sair com ela, né? A gente ia passear, fazer algumas coisas. Então tudo isso é possível desde que você tenha esses compromissos, desde que você tenha esse foco, né? Foco em você, nos seus projetos, no que você quer desenvolver, para que você consiga ter clareza. E, obviamente, você vai ter que dizer não, porque, né, enfim, vai ter muitas oportunidades para você fazer isso, fazer aquilo, e você tem que saber escolher realmente aquilo que faz sentido, tá bom? Então, ter foco é fundamental. E aqui eu queria dar um exemplo também que, né, pode mostrar isso. Se você cria uma rotina, cria horários específicos, cria compromissos específicos com você, é mais fácil você cumprir, ter foco e conseguir desenvolver as atividades, tá? E importantíssimo também, né, para finalizar essa dica do foco, que é umas áreas que eu gosto muito, é você entender que, né, nós somos monotarefas, né? A gente faz uma tarefa de cada vez. Então, por isso, toda vez que estiver fazendo qualquer coisa, foque naquilo, né? Por exemplo, eu acabei de responder uma mensagem, né, aqui que eu estou urgente, que um rapaz vai vir aqui. Esse tempo que eu parei para pegar o celular, responder, depois voltar aqui, lembrar que eu estava falando, tudo isso você perde minutos, né? Dependendo da atividade, para voltar, e isso gasta, e pode parecer imperceptível, mas ao longo do tempo, às vezes tem dias que você parece que não fez nada, né? Só se ocupou e não produziu, tá? Isso acontece comigo todo dia não, né? Mas ainda, né, nos dias atuais, porque realmente, se você não tiver disciplinado, se você não tiver consciente para ir avaliando, você vai caindo nisso. O que não pode é você ficar todos os dias. Então, tem dia que acontece isso, pô, estou resolvendo muito problema, as coisas estão indo e as coisas, às vezes, desandam as atividades que eu tinha programado, e aí, no outro dia eu já falo, não, isso não pode acontecer, vou refazer aqui, não, hoje eu vou focar, hoje eu tenho que fazer aquilo que eu não fiz. Então, tudo isso vai fazer com que você, né, tenha mais foco, tá? Então, essas foram as 4 habilidades que você precisa ter, né, as principais para atuar no mercado digital e ser um excelente profissional, ser um excelente empreendedor, ser uma pessoa que consegue entregar resultado, que é o quê? Proatividade, tá? Você precisa ser proativo, né, conseguir fazer mais, entregar os resultados sem precisar de um estímulo externo. Comunicação e persuasão, então precisa saber se comunicar e saber passar suas ideias, vender os seus produtos, né, passar tudo o que você quer através de uma boa comunicação com as pessoas que vão estar envolvidas, né, no seu dia a dia. Resiliência, então, saber que problemas vão aparecer, vão tentar te derrubar, mudanças muito drásticas vão acontecer e você precisa se adaptar, né? Você vai receber essas informações e vai conseguir se adaptar e prosseguir, né, que é o mais importante, tá? E por último, foco. Você precisa ter foco também, porque sem o foco, né, como eu falei, você não consegue ter clareza do que você quer, do que você quer chegar, e hoje é muito fácil se perder. E aí, quando a gente se perde, a gente não consegue atingir o que a gente quer, a gente fica frustrado, tá? E tudo isso são coisas que são habilidades, né, que a gente chama de habilidades comportamentais, né, vem do comportamento. Então, são habilidades mais difíceis mesmo da gente adquirir, e a gente precisa ter o quê? 2 coisas. Conhecimento, né, que eu falei, é muito importante, e a gente precisa ter prática, a gente precisa praticar tudo isso. Então, como é que eu vou praticar a proatividade? Primeiro, tendo conhecimento, como eu falei, e segundo, né, então 50% eu vou ter o conhecimento, 50% eu vou aplicar, eu vou fazer, eu vou tentar ter visões diferentes do que eu faço, das atividades que eu faço. Comunicação, mesma coisa. Eu vou ler livro, vou fazer as coisas, mas eu preciso me comunicar, eu preciso falar, eu preciso me frustrar, errar, né, numa comunicação, de repente, falar algo que não era para eu ter falado. Então, isso vai acontecer. A gente também tem que estar aberto a esses erros para desenvolver essas habilidades, né? Então, hoje eu consigo me comunicar aqui, né? Por exemplo, o Odovaldo falou aqui, parabéns, professor, linguagem fácil de entender. Então, eu consegui melhorar minha comunicação e minha forma de expressar justamente praticando, né?
gravando, eu gravei muitos vídeos, né? Eu posso até um dia aqui compartilhar com vocês os meus primeiros vídeos, né? Então era muito engessado, palavra por palavra. Agora eu consigo me expressar e trazer uma ideia, né, muito mais sólida para vocês, né, com esses exemplos que eu vim trazendo. Então a comunicação, ela é fundamental e também, como para você fazer tudo isso, é prática. Resiliência é a mesma coisa. É estar sempre ciente já que os problemas vão acontecer e todos os problemas que acontecerem, entender o que aconteceu, entender todo esse ambiente, entender quais são os caminhos alternativos que você tem, e aí você, né, agradecer, entender todo o seu propósito, se aquilo faz sentido ou não para você seguir, e aí utilizar essa resiliência desenvolvida em você. E por último também, né, o foco, né, mais uma vez, é preciso aplicar, é preciso no dia a dia, parar de usar as redes sociais, deixar de lado, deixar de, né, você precisa trazer hábitos bons para o seu dia a dia, para que vão te ajudar, né, a você ser uma pessoa melhor e conseguir desenvolver, melhorar essas habilidades, tá? Então, trouxe aqui algumas dicas de como desenvolver, o que são essas habilidades se você não sabia, né? Agora você precisa estruturar isso na sua vida e colocar a mão na massa para fazer isso, tá? E para atuar no mercado digital, isso é fundamental. Mas a ideia era essa, falar um pouco dessas habilidades aí que vão te tornar um excelente profissional, uma excelente pessoa, né, que você consiga aí trazer isso. E lembrando, né, que é uma caminhada que os desafios sempre vão vir, vai ter momentos que a gente, né, vai fazer uma comunicação não tão adequada, vai querer desistir, não vai ter foco, isso vai acontecer, tá? Então, isso é natural, não vá achando que você precisa ser perfeito, né? A gente vai acontecer esses problemas ao longo do caminho, quanto mais você treina, mais você consegue voltar ao eixo e voltar a ter, né, mais acertos nessas habilidades, mais crescimento do seu profissional, tá? Então, isso é uma coisa muito importante que, como falei, comigo acontece, né? Sempre não, mas sempre que eu digo, em vários momentos, né? Mas eu consigo voltar para esse eixo, eu consigo voltar a ter essa clareza, parar, sentar, olhar. Podem mandar mensagem para mim no meu Instagram, Guilherme Torrejon, com dicas, ou o que você gostaria de aprender, ou enfim, tiver alguma dúvida. Mas enfim, estou por lá, sempre que precisarem, só me chamar.